Salve você, escritor, leitor, amante da literatura! Eu sou a Mônica Cadorim, falando para o canal Apologia das Letras. Hoje eu vou te contar uma história intrincada de como que eu estou escrevendo o livro atual. O livro que eu estou escrevendo agora tem um rolo e eu vou te contar tudo hoje. Bom, para te contar essa história do começo, eu vou recorrer ao meu registro geral, que ela tá aqui, chama Por Causa de um Quadro. Já é um título, né? Não é um nome código. É uma história que foi inventada em julho de 1986, então eu estava ali na adolescência. É uma história assim meio com gosto de fábula, de num reino muito distante, muito tempo atrás, né? Aquela coisa assim bem avoada, aérea, né? E com personagens rasos, enfim, né? A gente tem que começar de alguma forma e eu comecei errando, que bom, porque aí a gente vai aprendendo. E aí a primeira versão que eu escrevi teve 3 páginas, então assim, foi praticamente só aquela coisa de botar a ideia para fora. Aí depois, em 1989, quer dizer, 3 anos depois, eu já me achando mais madura, eu escrevi de novo, foram 20 páginas. Isso não é um romance, né? Tá longe de ser um romance. Mas é aquela coisa, é uma história que é interessante, tem uma premissa ali bacana, que eu gosto, né? Eu sou ligada com arte, então se tem um quadro metido no meio, tem alguma coisa interessante nessa história. E eu fico tentando voltar nela, para ver o que acontece, né? E aí, em 2000 e... não anotei aqui. Em 2020, eu acho, eu terminei de escrever uma história e fiquei sem nada, né? Sem ideia nenhuma para escrever. Aí a gente pega o banco de ideias, né? E vai catar se tem alguma coisa ali que ficou pendente. E eu achei uma outra história que eu não estava também conseguindo, é uma história que também eu acho interessante, mas que eu não estava conseguindo fazer, aí eu fiz e não gostei do final, então descarta. Aí eu peguei uma outra ideia que é dessa época também, de 1986, tentei trazer para os dias de hoje, tá? Não gostei, descarta. Aí eu falei, tem esse um quadro aqui também, né? Por causa de um quadro, vamos ver, né? Tentar fazer alguma coisa aqui para ver o que acontece. Aí trouxe ela desse reino distante há muito tempo atrás para os dias de hoje. Rio de Janeiro, dias de hoje. Aí o que acontece? A história a gente tenta manter o máximo. Então vamos recaracterizar esses personagens, que eles não são mais um príncipe num reino distante, né? Tem que ser uma pessoa que trabalha aqui, né? Que paga boleto igual a todo mundo. Então, um homem e uma mulher, como é que eles serão, né? Nesse Rio de Janeiro aqui do século 21. Aí tentei trabalhar isso, né? Essa ideia para ver se ia, para onde ia, não foi. Aí me veio aquela ideia, por que eu estou tentando trabalhar nos dias de hoje se eu gosto muito de fazer romance de época? Vamos jogar para o passado, né? De repente o século XIX resolve os meus problemas como se fosse mágica. Então eu tinha terminado, a história que eu tinha terminado de escrever, a última, é Assim Fala o Coração, que é uma história que se passa em Vassouras, aqui interior do estado do Rio de Janeiro, né? A Princesinha do Café. E a história é de 1857 a 1860. E aí eu falei, então eu vou situar, por causa de um quadro, não mais em Vassouras, vamos para Petrópolis, que é uma outra cidade aqui do interior do estado, cidade imperial, né? Porque Dom Pedro II passava o verão lá, depois vários presidentes da Primeira República mantiveram esse hábito de passar o verão em Petrópolis, que é cidade de serra, né? Então o clima é mais ameno, não é aqui o calorão do Rio de Janeiro. E Petrópolis é a cidade onde eu nasci. Eu nunca morei lá, mas
eu nasci lá, família lá, então, né, eu tenho um vínculo muito forte com Petrópolis. Como tenho vínculo com Vassouras, eu morei lá 5 anos, depois meus pais continuaram morando lá, então assim, aí a gente puxa pelo afetivo, né? Cidades que eu gosto, a gente põe as histórias acontecendo lá também. Tem coisa que é muito específico, né? Que você não tem muito como escolher. Agora, quando você tem como escolher, vamos para um lugar que eu gosto. Então, foi essa de Vassouras e a outra, então, vamos para Petrópolis, 1861. Ok. Então, recaracterizei de novo, que aí nem era num reino muito distante, nem era aqui Rio de Janeiro, século XXI, era Petrópolis, século XIX. Então, vamos recaracterizar. E uma das questões da história, da trama, né, é que ele é rico e ela é pobre. Então, ainda tem essa questão social aí que, de alguma forma, tem que aparecer. Aí eu fiz essa primeira recaracterização, ele mais rico, ela mais pobre. Aí assim, óbvio que ele não vai ser o príncipe, porque o príncipe é família imperial real, né? Porque aí também eu não tô mais trabalhando com mundos imaginários, né? Eu tô trabalhando aqui com romance de época tem o pé no chão. Então é pesquisa histórica, eu até já mostrei num outro vídeo né, como é que eu faço essa pesquisa. Aqui eu vou até mostrar um pouquinho da pesquisa para essa história. Então, não ficou bom, porque o tipo de relacionamento que eles construíram, né, com essa caracterização, essa época, ficou muito amigo. E eu queria um romance, né? Eu gosto de fazer romance. Aí não deu certo. Aí eu falei, bom, mas não deu certo, talvez porque ele estava muito rico e ela estava muito pobre. Ficou um abismo social muito grande. Vamos tentar aproximar um pouquinho, vou fazer ele mais pobre, um pouquinho mais pobre, ela um pouquinho melhor, né? Que não seja esse lapso tão grande. Vamos aproximar aqui, ele é mais rico do que ela, mas não é ele é rico e ela é pobre, né? Então, vamos aproximar isso aqui para ver se funciona. Então, vamos recaracterizar tudo de novo e aí vamos pesquisar para ver se funciona, né? Essa nova caracterização que eu dei. E vem funcionando, sabe? Mas aí é o negócio, minha forma de trabalhar. Primeiro eu imagino tudo na cabeça, todas as cenas. Eu tenho um roteiro dos eventos, do que tem que acontecer. Tô catando aqui para mostrar para vocês, mais ou menos, né? Não vou deixar muito tempo para não dar tempo de ninguém ler. Mas eu tenho um roteiro, né, do que precisa acontecer para me guiar, né? Quais são os eventos aí daquela ideia original, primeira, quais são os eventos que não podem ser mudados? Porque se mudar muito evento, vira outra história. E não é isso que eu tô fazendo, eu tô tentando reescrever uma história que já existe, né? Uma ideia que já existe. Então eu tenho aqui esse roteiro aqui que precisa ser seguido. Então dentro desse roteiro, o que eu preciso modificar, né? Não posso sair muito daqui, né? Mas o que eu tenho que adaptar, que modificar de caracterização, de ambientação para conseguir, né, chegar em algum lugar. E aí então tentar manter esses eventos, né, na ordem ou não, que às vezes uma coisa que ia acontecer antes eu posso torcer, se for, né, para melhorar a estrutura da história. Então há essa possibilidade, né, que assim, os eventos têm que acontecer, mas não necessariamente nessa hora. Algumas coisas assim, tipo, não pode ele pedir ela em casamento antes deles se conhecerem, né? Mas tem uma sequência ali que precisa ser seguida. E aí eu comecei a inventar e comecei a encontrar problemas. Sempre tem problema, né? O primeiro problema que eu encontrei foi com a ambientação. A história estava se passando em Petrópolis, mas eu não tinha nada de Petrópolis dentro da história. Então, vamos pesquisar mais, vamos pesquisar lugares. Então, assim, onde que eles podem passear? Onde que eles podem sair para tomar um café? Tomava-se café? Ou era melhor jantar? Né? Isso tudo é dentro de pesquisa. Parques.
praças. O que as pessoas em Petrópolis nessa época faziam nos finais de semana para se divertir, né? O que acontecia? Então isso tudo teve que ser pesquisado para justamente, né, o romance de época tem que ter o pé no chão, e ele não estava com o pé no chão. Ele estava muito aquela coisa deles se encontrarem, fazerem sempre as mesmas coisas. Não dá. Então, assim, comecei a botar como é que foi o carnaval em Petrópolis, se eles participaram, o que eles fizeram no carnaval, o que eles fizeram na Páscoa, procissão de Corpus Christi, que eu até não fiz ainda, tem que fazer, então vou incluindo páginas extras ali, porque faltou contar como foi Corpus Christi, cadê o tapete de serragem, se tinha, né, tudo isso, né, tem que pesquisar para ver se tinha, como foi. E aí, hoje em dia, a internet é uma maravilha, né? E a inteligência artificial faz umas pesquisas que a gente não imagina. Então, perguntar como foi, por onde passava a procissão? Tinha procissão? Não tinha? O evento era só aqui no Rio, porque Corpus Christi, em geral, é maio, junho, inverno, né? Outono, inverno ali. O imperador estava no Rio. Em Petrópolis se fazia procissão ou deixava para fazer só no Rio? Isso tudo, né? Quais são as datas importantes relacionadas à história de Petrópolis que são comemoradas para os meus personagens estarem lá? Então, por exemplo, em 1861 teve a inauguração da Estrada União Indústria, que eu até botei no meu canal um videozinho lá, rapidinho, mostrando onde que é o começo da Estrada União Indústria. Então, houve um evento em 1861, eu acho que foi em junho, julho, óbvio que o rapaz estava lá, né? Às 5 horas da manhã, assistindo a solenidade, para ver o imperador partir rumo a Juiz de Fora. Óbvio que ele foi, né? Não tinha como não ir. Se o evento está acontecendo na cidade, é muito interessante que os personagens da história participem, né? Então, assim, nessa época, todo mundo ia à missa. Então, onde que tem igreja? Cadê a missa? Quem que ele encontra na missa? Então tem que ter a lista das pessoas que existem para ele poder encontrar, falar, cumprimentar, né? Aí no caso, na hora que eu fiz essa recaracterização, porque lá no original ele era um príncipe. Então agora, recaracterizando, ele trabalha com pedras preciosas. Então assim, ele continua, né, com riquezas, só que as riquezas são só o trabalho dele, ele passou a ser um joalheiro. Então, mesmo sendo um joalheiro, né, ele tem acesso a ouro e pedras, né? Então, mantém essa ideia do príncipe. Ao mesmo tempo, ele é um oficial mecânico. E oficial mecânico, no século XIX, não era valorizado, né? O status social de um oficial mecânico não era tão alto. Justamente naquilo que eu abaixei ele um pouquinho, porque os senhores de terra é que era a classe, né, abastada, a classe valorizada, quem podia ser nobre, né, almejar título de nobreza era a aristocracia não, os senhores de terra, né, essa elite agrária. E ele não tem, ele é um oficial mecânico, mas ele trabalha com ouro e pedras preciosas, então mantém esse espírito de príncipe. Então, assim, ele não participa dos bailes da corte, né? Mas os bailes populares, sim. Então, isso tudo tem que ser pesquisado para ver, né, o que está acontecendo na cidade, onde que o personagem vai entrar. Aí eu consegui colocar isso, trazer a história para o chão, para andar na rua de Petrópolis. Aí tive alguns problemas porque o nome das ruas era completamente diferente e eu tinha a impressão de que eu tinha trabalhado com Vassouras, né, na história anterior. Vassouras é uma cidade, né, a cidade, enquanto cidade é 1857, junto com Petrópolis, mas é um lugar que existe desde 1832. Então, de 32 a 57 tem aí, né, muito tempo de desenvolvimento. Era uma cidade da elite cafeicultora. Então, é uma cidade com muito dinheiro ali, né, os senhores de terra ali, os senhores de cafezal, eles tiravam dinheiro do bolso para botar calçamento na rua, para construir igreja, para construir hospital. Era dinheiro particular para fazer coisas para o bem comum, né?
Aí eu achei, pô, Petrópolis passou a cidade na mesma época, vai ter também as mesmas coisas, as mesmas casas que eu vejo lá hoje, né, essas construções, as ruas, vai ser tudo mais ou menos igual. E aí eu descobri que não era, né? Então foi bem desafiador descobrir o nome das ruas antigas. Aí eu queria que o ponto de encontro deles, né, onde eles se encontram, onde eles se conhecem, ali na Praça da Liberdade, né? Que, poxa, a Praça da Liberdade ali, para mim, é o centro de Petrópolis, tudo converge para lá. E aí, quando eu fui estudar, a Praça da Liberdade era um mato, não existia, né? E aí, vamos mudar para outra praça. Qual era a praça que existia em Petrópolis em 1861? Só a Praça da Confluência. Que aí tem um videozinho lá também no meu canal sobre isso. Então, transfere todo mundo, tudo que ia acontecer na Praça da Liberdade, transfere para a Praça da Confluência, que não era a praça magnífica que é hoje, com o Palácio de Cristal, com aquelas barraquinhas, aquele paisagismo. Não tinha nada daquilo. Então, a gente começa a ter que trabalhar com o que tem, né? Mas assim, então eu consegui pousar no chão, né? Muita pesquisa de história, de geografia, de lendo mapa e desenhando mapa, para conseguir fazer a história acontecer ali mesmo, né? Então eles estão andando ali, eu sei onde é a casa dele, eu sei onde é a casa dela, eu sei onde que ele trabalha, eu sei onde que ela trabalha, ela é pobre, né? Eu sei onde que eles se encontram, eu sei onde que eles andam, eu sei tudo, tá tudo isso mapeado e né, mapeado ali para eu encontrar, para eu ter facilidade de saber das coisas. Então, isso foi resolvido. Aí eu continuei inventando, né? Porque cada vez que eu chego no final, eu falo, e não tô fazendo em Petrópolis, tô fazendo num lugar abstrato. Volta pro começo. Então agora vamos pousar a história com os eventos que acontecem em Petrópolis, nesta cidade que tem esta configuração, estas características lá. Cheguei no final. Eu falo, tá, mas não tem personagem secundário nessa história? Cadê os amigos? Cadê os conflitos? Não tem? Então o negócio era num reino muito distante, há muito tempo atrás, então era o rapaz, a moça, o pai dele, os pais dela e o pintor que faz o quadro. Eram 6 personagens. Isso não é um romance, né? Você não faz um romance. Romance, uma das características do romance é ter muitos personagens. Cadê os muitos personagens? Bom, então precisamos de pelo menos um amigo para ele, uma amiga para ela. Precisa de uma estrutura familiar mais sólida, né? História passada. Por que que ele só tem o pai? Cadê a mãe? Que filho levou a mãe? E aí, se a gente está no Brasil do século XIX, tem escravos? Não tem escravos? Né? Tem empregados livres? Tem empregados, né, escravizados? Como é que está essa situação aí do serviço para ele, especialmente, né? Que tem uma situação um pouco melhor. Como é que é essa situação de serviço dele, dela, né? Ela, por exemplo, ela trabalha, então ela trabalha assalariada, trabalha numa empresa, né? Isso tudo tem que ser pensado. E até a profissão dela, né? O que ela pode fazer para ela não estar muito lá embaixo? Porque a primeira versão que eu tinha feito no século XIX era exatamente isso. Ele estava aqui, ela estava numa profissão muito abaixo, né? Socialmente, né? Muito mais... não é exatamente desprezada, mas menos, né, tinha menos importância. E aí então, eu tive que mexer na profissão dela também para ver alguma coisa mais acessível, né, para eles estarem um pouco mais próximos. Aí ela passou a ser professora, né? A professora sempre é uma pessoa que, né, não é uma sinhazinha, né, não é uma madame, mas é uma pessoa que tem conhecimento, né, tem uma vida mais estruturada, enfim. Vamos dizer assim, no século XIX era uma profissão até possível, valorizada para mulheres. Então, essa é a profissão dela. Aí, enfim, eu tive esse problema com os amigos. Aí toca inventar amigo para eles. E aí os primeiros amigos não funcionaram. Não estava dando certo, porque eles não conseguiam. Estava muito forçado aquilo ali, né? Então, volta a história toda para trás. Vamos pensar em outros amigos. Aí vamos caminhar a história para frente. Até que chegou um ponto que eu achei que estava bom.
ainda tinha uma outra questão aqui que eu tô vendo aqui nas minhas anotações. Eu tenho tudo anotadinho aqui para não me perder, para não deixar de falar coisa importante. Então, a ambientação, os personagens secundários. Aí chegou um ponto que eu tive que pensar se o filme mudou tanto, né? Recaracterização, personagens secundários, a trama acontecendo no chão de Petrópolis, que o final, de repente, podia não ser mais aquele programado desde o início da vida dela. Eu falei, e aí? Muda o final, não muda o final? Vamos voltar lá para trás. Fazer tudo de novo, arrumando isso aqui, para ver se eu... Porque eu gosto do final, né? Em geral, eu retomo essas ideias porque eu gosto do final. Esse final ficou tão bom. Como é que eu vou inventar agora um outro final? Como é que esses personagens aqui recaracterizados estão me levando para um lugar diferente? Não pode. Então volta tudo, vamos inventar tudo de novo pra gente ver se encaminha eles pro lugar que eu quero que eles vão, né? Afinal de contas, a história é minha, não é deles. Aí, né, o negócio, a gente fez umas alterações, né? Uma cena que era mais pra lá, puxa mais pra cá, essa aqui que era pra ter dado errado, deu certo, enfim. Né? E aí eu consegui. No momento, a história tá indo pra onde eu quero. Porque aí eu tive um outro problema. Eles estavam vivendo muito pro romance em si, né? Tudo bem, é um romance. Mas a vida deles não pode ser só o romance. Eles têm que ter uma vida além disso, né? Porque senão fica ali aquela simbiose ali dos dois e elas se tornam pessoas desinteressantes, né? Então, vamos recaracterizar tudo de novo para que eles tenham um objetivo de vida extra-romance. É que objetivo que você dá para eles, né? Então, você tem que conhecer o personagem a fundo, a ponto de saber o que ele quer da vida, né? E aí, quando você sabe o que ele quer da vida, o romance é uma das coisas que vai fazer ele, né, alcançar os objetivos de vida dele, né? Assim, de satisfação pessoal, de realização pessoal e tal. Mas não pode ser o objetivo da vida da pessoa passar por aquele romance, né? Até porque a gente não sabe se o romance vai durar para sempre. Então, tem que ter alguma coisa além, né? E aí eu consegui inventar isso. Então, ele tem um objetivo para a vida dele, um objetivo profissional, ela também tem. Inclusive, nenhum dos dois tem objetivo romântico, né? Uma coisa realmente que calhou ali deles se encontrarem, se conhecerem por causa de um quadro. E então o romance não é decisivo na vida deles, mas é um aspecto importante da vida deles. Então isso eu acho interessante. E aí o que acontece? Eu tô escrevendo. Então enquanto eu tô escrevendo, tudo pode mudar. Ainda dá tempo deles me levarem para outro final, que não é o final que eu planejei. E eu escrevo pouco para... Eu não tenho muito tempo disponível, eu não escrevo 30 páginas por dia, 10 páginas por dia, como seria o ideal, né? Seria muito bom ter essa disponibilidade de tempo, até de ideia, né? De ter 10 páginas aí na ponta do lápis para escrever. Mas eu vou escrevendo devagarzinho. Então tem, acho que quase 2 anos que eu comecei a escrever. Aí eu tenho registro também aqui, quando é que eu comecei a escrever. Foi dia 4 de janeiro de 2025. Então, tem mais de 1 ano que eu tô escrevendo. Eu só uso folha de rascunho. Então, atrás eu faço anotação à vontade. E aí eu tô em processo de escrita ainda. Então, eu ainda posso fazer o segundo vídeo dizendo, mudou tudo. Sabe aquilo que eu contei no outro vídeo? Mudou tudo. Tá tudo diferente. Eu tô na página 125. E aí chegou num momento que tá meio engatado. Sabe? Aquela coisa assim, a história não tá caminhando. Ou melhor assim, tá numa esteira que tá caminhando e não tá indo pra lugar nenhum. Então eu falei, vamos parar aqui rapidinho. Fazer uma pausa. Eu não tenho... contrato com editora nenhuma para publicar assim que eu acabar de escrever, então eu acabo de escrever quando eu quiser. Então eu fiz uma pausa para rever, inclusive eu peguei aqui o manuscrito, né, o meu manuscrito mesmo, tá aqui, né, tudo
meus papeizinhos aqui para reler, para ver o que está acontecendo, por que que o negócio não está progredindo, está caminhando, mas não está progredindo. Já achei algumas coisas ali que tem que corrigir. Então, assim, né, esse trabalho aí é eterno, infinito. Enquanto o livro não sai publicado, você está sempre revendo, melhorando. Ainda mais assim, que eu estou ainda escrevendo, né? Então tá aberto a todas as interferências possíveis e imaginárias. Mas é o tal negócio, a história agora, as personagens estão bem caracterizadas, eles têm personalidade definida, eles têm história anterior, que é uma coisa muito importante, você tem que saber da infância do personagem, né? A infância dele, a infância dela, especialmente dos protagonistas, né? Relacionamento deles, entre eles, né? Por que que esse relacionamento funciona, relacionamento deles com familiares, com amigos, eles têm que ter, né, parentes e amigos fora do casalzinho. A história está acontecendo em Petrópolis, com citação de nome de rua, com dia de chuva, com temperatura, tá tudo no esquema. Eles têm amigos, né? Consegui inventar os personagens secundários, tem até alguns interessantes ali E aí os personagens secundários, eles são interessantes quando eles também têm a história deles, né? Eles são secundários em relação ao protagonista, mas o sujeito tem a história dele também para resolver, né? A vida dele também para resolver. Então isso eu consegui fazer, né? Aí agora tem pequeninos ajustes e vamos em frente aí para ver até onde que vai. Quando eu terminar, né, que chegar no clímax e a ação descendente é curta. É como eu já tenho a história toda pronta na cabeça. Tem a cena do clímax, que é o conflito máximo ali, né? Depois tem uma pequena ação descendente, já encaminhando para o final, né? Já contando resoluções futuras e pronto, e acabou a história. Então, quando eu acabar tudo, de repente eu volto aqui para contar como é que foi esse final de procedimento, né? Essa coisa de como estava e como é que eu consegui levar até o final, se foi para o final que eu queria. Se eles me levaram a história para outro lugar, como é que foi? Tá certo? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, aquele joinha, comenta se gostou do conteúdo, se alguma coisa que pode melhorar, ficou com alguma dúvida, quer saber alguma outra curiosidade sobre essa história, sobre alguma outra história, tem link do meu site aqui com todos os meus livros publicados. É isso aí, né? Fico então por aqui hoje, Mônica Cadorim, falando para o canal Apologia das Letras.